Fala galera, beleza? Aqui é o Coque e hoje estamos de volta com a série de The Last of Us Parte 2. Nessa série, eu irei contar a história completa de The Last of Us 2 com base no caminho feito pelo jogador. Eu fiz esse mesmo esquema com The Last of Us 1 e recomendo você ver a série dele antes de ver a do 2. No episódio anterior, eu contei a origem da WLF e falei sobre o passado de Dina. Então se você não viu, veja o episódio anterior para você entender isso aqui e bora. Depois de explorarmos todo o centro de Seattle, nós finalmente chegamos na base Cerevena. Aqui ele poderia finalmente obter a resposta de onde está a Abby, mas quando chegamos lá, descobrimos que o lugar recentemente sofreu um ataque de infectados e que todos da WLF tiveram que se retirar. Nós já achamos alguns soldados mortos e a maioria já infectados, até que nós achamos um soldado da WLF morto com marcas de tiro, o que significa que alguém passou por ali. Nós subimos e temos essa cutscene. Que porra aconteceu aqui? Foi o Tommy. Isso aí? Sem chance. Certeza que foi ele. É um dos caras que mataram o Joel. Porra, tem outro aqui. Esse eu não reconheço. Ele usou um contra o outro. Como? O Joel me explicou. Você faz uma pergunta para um cara, mas ele não pode falar. Ele tem que escrever. Depois pergunta para o outro. E se as respostas baterem, é que falaram a verdade. Se não, Você quebra eles. é. Leste. Outra senha? É o que parece. Ele só acabou de rolar. Ele não deve estar longe. Depois disso, nós saímos do hotel e estávamos procurando um lugar para passar a noite até que isso acontece. Pega outra! Não deixa fugir! Vai! Achei que nunca mais fosse te ver. Como acharam a gente? Perguntei por um cara com uma puta cicatriz no rosto. Engraçado. Quantos estão com você? Só vocês duas? Não dá pra parar, gente. Jordan! Você tinha que estar procurando a outra. Que porra é essa? Sabe o contrabandista que a gente matou em Jackson? Sei. Essa mina tava lá. Que? Estão atrás da gente. É por isso que o Nick tava todo fudido. Temos que levar lá pro Isaac e contar pra ele tudo o que tá rolando. Eu acabei de falar com ele no rádio. E tem uma ordem nova pra gente. Matar todos os intrusos. Peraí. Isso não faz o menor É sentido. uma ordem direta, cara.
Não, vamos falar com ela, ver o que ela sabe. Ah, eu tô cagando pro que ela sabe. Você viu o que ela fez com os outros? Você não tem ideia de quanta gente pode estar com ela. Pode ser uma cilada. Eu não tô nem Mike, aí pra quanta gente tá com ela. A gente encontra e mata. para pra pensar só por um segundo que seja. Frente, caralho. Vocês não deviam ter vindo pra cá. Te peguei, seu puto. Você tá bem? Mais ou menos. Ellie. Ellie. É melhor a gente ir. Alguém deve ter escutado os tiros. Olha, ela é um deles. Vem. Depois você vê isso. Tinha uma estação de TV naquele mapa? Porra, eu não sei. Vem. Porra, Ellie. Ellie foi capturada por um dos esquadrões da WLF. Esse esquadrão foi designado para verificar se havia suprimentos na escola elementar Eastbrook. Ela foi acordada por Jordan. Jordan foi uma das pessoas que ajudou Abby a matar Joe em Jackson. Não se sabe muito sobre Jordan, apenas que ele se juntou aos vagalumes. Lá, ele se envolveu romanticamente com uma mulher chamada Leah, que também estava com Abby no condado de Jackson. Depois que Joe basicamente acabou com os vagalumes, Jordan se juntou à WLF com Leah e seus amigos em Seattle. Nós matamos todos na escola e continuamos, até que temos essa cutscene. Legal, a barra parece limpa. Parece tudo bem. Beleza. Dá uma olhada. Ela é uma deles. Ela que se foda. Lê a carta. Jordan, Isaac nos mandou pra passar 2 semanas na estação de TV. Tem cicatrizes na área. Segue algo pra te manter entretido, Leah. Estação de TV. Acha que ela ainda tá lá? Vamos descobrir, né? Então, fica perto desses prédios altos. Por ali. Tá bom. Bora ver essa Leah. Não se sabe muito sobre o passado de Leah, apenas que ela é um membro da WLF e, como eu disse, é namorada de Jordan. Leah foi um dos 8 membros da WLF que viajaram para o condado de Jackson para matar Joel. Apesar disso, ela foi a única pessoa que teve um certo remorso ao Joel. Ao retornar para Seattle, ela e mais algumas pessoas foram designadas por Isaac para uma missão de 2 semanas na estação de TV de Seattle, devido ao aumento na atividade de um grupo rival. Nós continuamos e chegamos a outra parte da antiga zona de quarentena de Seattle. Agora, a WLF tinha a ordem de eliminar todo e qualquer intruso. Nesta parte do jogo, nós descobrimos que um sujeito chamado Jimmy, que tinha cerca de 25 anos, logo após a WLF ter dominado Seattle, decidiu uma noite roubar os aposentos de 2 indivíduos, chamados de Raul e Heather. Jimmy, desde antes do surto, quando ele ainda era criança, já roubava revistas de lojas e outros pertences. Na casa de Raul, ele roubou joias, cartões de ração e mais diversas outras coisas. Depois disso, Raul fez uma carta para a mãe de Jimmy. Nela ele informa o ocorrido e fala que se eles estiverem passando por necessidades, que ela poderia pedir ajuda. Ele também fala que se importa com ela e com seu filho. Depois ele fala que já tem bandidos o bastante na cidade. Isso tudo dá a entender que
que Hal tem grande consideração por Jimmy e sua mãe e queria que ele parasse de fazer essas coisas para o bem dele. Depois disso, passou algum tempo, até que certa vez a WLF, em uma de suas varreduras, invadiu a casa de Jimmy e pegou tudo que ele roubou. Os soldados perguntaram de quem era aquilo e o que essas coisas estavam fazendo ali, mas Jimmy só dizia que não fazia ideia do porquê daquelas coisas estarem ali. A situação piorou e nesse momento o Hal chegou. Ele falou para os soldados se acalmarem. Ele também falou de como a Fedra abandonou eles e das coisas terríveis que eles tiveram que fazer para sobreviver. Isso acalmou os soldados, mas quando eles foram revistar o Jimmy, eles acharam uma oração serafita no bolso dele. Os serafitas são um grupo religioso que eu irei falar daqui a pouco. Os soldados então pegaram o Jimmy e o levaram para fora de casa, deixando ele de joelhos. Hal e Hitler tentaram impedir os soldados, mas não adiantou. Nesse momento, Jimmy entoou uma reza serafita. Depois disso, ele foi executado na frente de sua própria casa no meio da rua, na frente de todos que estivessem ali para olhar. Algumas pessoas acusaram a WLF de ser um grupo de fascistas por estarem fazendo isso. Elas também disseram que a WLF não era muito diferente da Fedra. Nós matamos alguns soldados e chegamos a um local cheio de bombas. A WLF colocou essas bombas na região para acabar com os infectados. Provavelmente, o grupo que colocou elas aí é o mesmo que foram designados para a missão na estação de TV. Depois disso, nós chegamos a um local que está totalmente destruído. Nesse lugar, nós encontramos uma pintura onde está escrito: "Sinto o amor dela". Essa pintura foi feita por um culto religioso chamado de Serafitas. No momento, não se sabe muito sobre eles e sobre essa mulher, apenas que eles existem desde os tempos que a Fedra ainda tinha as zonas de quarentena de Seattle sob controle. Eles eram o principal grupo que dava dor de cabeça para o governo. Apesar disso, não se sabe se eles tiveram a intenção de expulsar a Fedra da região. Acabou que o tempo se passou e surgiu a WLF. Ela expulsou a Fedra e agora é o principal inimigo dos Serafitas. Eles têm diversos combates, principalmente por território. Uma coisa é que a WLF chama os Serafitas de cicatrizes. Por isso Isaac mandou Leah e um grupo de pessoas passar 2 semanas na região, pois recentemente foram avistados diversos serafitas na região. Em um lugar próximo dessa pintura, no caminho para a estação de TV, ela e Dina encontram um cavalo mutilado e nós temos essa cutscene. Foram todos alvejados. Aí, olha. É do Tommy. Os infectados sacanearam esse aqui. Você tá bem? Tô, desculpa. É só o cheiro. Tá bom. Ele deve ter fugido a pé. Você tá bem pra continuar? Tô bem sim. Sério. Dina não só vomitou apenas por nojo, mas pra frente vamos saber o porquê. Bom pessoal, se você estiver gostando, deixe o like, se inscreva, deixe uma crítica construtiva e a sua dúvida nos comentários. Fazendo isso, você me ajuda a melhorar a qualidade do canal e o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e irá recomendar isso pra você. Outra coisa, se você gosta de The Last of Us Parte 2 e quer decorar o seu quarto com quadro, ver as artes conceituais, ter uma caneca da Ellie ou saber como platinar detalhadamente The Last of Us 2, eu deixei na descrição alguns links. Desce aí e dá uma olhada que tá bem interessante. Depois dessa cutscene, nós enfim chegamos à estação de TV. Mas logo quando encontramos corpos de soldados com marcas de tiro e de tortura. E a cada corredor que passamos tinha mais e mais corpos. Até que nós encontramos soldados da WLF pendurados e estripados no teto, provavelmente mortos pelos serafitas. Depois disso, eles usaram o sangue de suas vítimas para cobrir as paredes em suas insígnias. O que provavelmente aconteceu aqui é que Tommy chegou nesse local algum tempo após os serafitas passarem aqui. Depois torturou mais pessoas para saber sobre Abby e continuou seu caminho. Ellie e Dina, na procura de Leah, sobem para o 3º andar e lá nós temos essa cutscene. É ela. Leah. Certeza? Sim.
Acho que o universo queria mesmo matar ela, né? Ela não tem nada. Aqui é o 2, na escuta? 6, responde, câmbio. Dina, Hum, são todos eles. não, pera. Fica perto de Jackson, né? Olha esses sorrisos, porra. É ela. Foi ela que matou ele. Três já foram, né? 3 já foram. 6, aqui é o 2, na escuta? Unidade de apoio Índia a caminho da estação. Repetindo, Índia a caminho. Câmbio. Melhor a gente vazar. Depois disso, chegam diversos soldados da WLF e nós temos essa fuga. Intrusa! Pra lá! Corre, vocês! Atira logo! Vem na frente! Ah, merda! Beleza. Vai servir por hora. Vamos nessa. Mas bom, galera, esse foi o vídeo. Próximo episódio a gente continua aí no metrô. Falou, é nóis.